Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí nós de novo para mais uma videoaula de História do Brasil. Hoje retomando, né, a República Velha ou República Oligárquica, né? Já estamos já na metade da República Velha, né, no governo do Venceslau Braz. Né? Vimos nas últimas aulas aí muitos desdobramentos, principalmente do governo do Hermes da Fonseca, que vocês podem ver na videoaula anterior. Né? E vamos falar hoje sobre o governo do Venceslau Braz. E olha que coincidência, né? O governo do Venceslau Braz começa justamente em 1914 e termina em 1918, tá? Período em que acontece no mundo a Primeira Grande Guerra Mundial. Exatamente. E o Brasil vai ter, né, os desdobramentos desse conflito também, não diretamente participando da guerra, mas na sua economia, na forma como ele vai lidar com as suas relações econômicas, tá? E principalmente também sobre os conflitos que ainda vão ser vivenciados durante esse período, né? A própria Guerra do Contestado, que começou lá em 1912, né, no governo do Hermes da Fonseca, ela só termina em 1916, né? Ou seja, o governo vai continuar, né? Troca-se o governo, mas a política brasileira vai continuar sendo aquela de privilegiar o capital externo e principalmente de fazer com que o povo, né, pagasse, tivesse o ônus aí desse progresso dessas estradas de ferro que estavam sendo construídas, ligando aí a região sul do Brasil até a região sudeste. Tá? No governo do Venceslau Braz também manteve alguns desdobramentos políticos, principalmente que é firmado, né, de fato aí o chamado Pacto de Ouro Fino, né, onde vai ficar determinado entre as camadas políticas do Brasil a sucessão presidencial e a troca, né, entre mineiros e paulistas à frente do Brasil. A chamada política do café com leite vai ganhar um caráter, né, ainda mais organizado desse ponto de vista de sucessão. Tá? E aí, pessoal, o Brasil, né, vai viver esse contexto da Primeira Guerra Mundial, né, embora ali ativamente ele não vai participar diretamente, mas vai ser bastante importante estrategicamente, até pelos alguns desdobramentos que aconteceram aqui no litoral brasileiro. Né? E aí, pessoal, durante esse período que várias importações que o Brasil fazia, né, vão acabar sendo suspensas durante o período da guerra. Né? E aí, um surto industrial, ou pelo menos um fomento à indústria, vai começar a ser de fato ventilado aqui no Brasil. Né? Então, algumas classes sociais, alguns setores, como a burguesia, as classes médias, a formação da classe operária, vai começar a se constituir a partir de 1914. Tá? E principalmente essas pequenas fábricas, né, ocupando essa brecha, aí, principalmente referente à indústria têxtil, à indústria alimentícia, vão começar a engatinhar no Brasil. Tá? Já que as potências europeias nesse período estão muito mais preocupadas, né, com o caráter beligerante, com o caráter de produção de armas, né, que vão estar sujeitos durante esse período. E aí, o movimento sindicalista do Brasil ele vai ganhar um caráter anarco-sindicalista, né, devido aí à influência dos italianos, dos imigrantes italianos que haviam vindo para cá ainda na época da cafeicultura, né, para trabalhar nos cafezais substituindo a mão de obra escrava, e aí eles vão acabar influenciando, né, o anarco-sindicalismo, ou seja, manifestações violentas, atentando contra a ordem, né, atentando aí contra os bons costumes da época. Tanto é que muitos desses imigrantes italianos que eram pegos envolvidos com o movimento sindicalista eram depostos, né, eram exilados, eram mandados de volta para a Itália, tá? Justamente por estarem participando desses movimentos no Brasil. E aí, pessoal, é justamente a formação dessa classe operária, desse proletariado, segundo Marx, né, ele que é o autor dessa palavra, que vai se desenvolver uma série de desdobramentos na política e na economia nacional, porque vai surgir uma nova classe e daí, né, a sociedade vai passar a ter outros enfrentamentos, a outros problemas que vão surgir decorrente dessa nova classe que surge nesse período.
E aí, pessoal, a situação do operário brasileiro no século XX não era diferente daqueles operários também lá da Revolução Industrial, tá? Que no início da Revolução Industrial também trabalhava-se muito, homens, mulheres e crianças trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia, não tinham direitos trabalhistas, não tinham um salário definido, ganhava-se muito pouco devido ao excesso de mão de obra, né? E sobrando mão de obra, esse barateamento, né, desse custo era inerente, era comum, né? Então, justamente por isso, esse surto industrial no Brasil vai sofrer dos mesmos males, tá? Então, fábricas aí que não davam noção da percepção de segurança, escuras, inseguras, sem uma legislação que protegesse o trabalhador, né? Condições insalubres, ou hora muito quente, ou hora sem condições de respiração adequada, ou trabalhando demais, né? Sem ter um retorno desses patrões aí. E aí, pessoal, isso vai ocasionar, né, uma greve geral em 1917, principalmente em São Paulo. Tá? O movimento operário aí vai de fato se organizar para que de fato tivesse ou adquirisse novos direitos, né, melhorias nas suas condições trabalhistas aí. E principalmente várias manifestações vão ocorrer a partir de 1917. Lembrando que em 1917 na Rússia também está acontecendo a Revolução Russa, né? Então o contexto de revolta nesse período, próximo, né, à década de 1920, né, vai ser um contexto bem conturbado aí, em que essa camada operária brasileira vai reivindicar direito, principalmente o direito à greve, o direito à manifestação, reivindicando melhores condições trabalhistas. Tá? Pessoal, em meio a tudo isso, né, a gente vê a modernização da região sudeste, por exemplo. A gente, se olhasse para a região nordeste, nós vimos ainda um certo atraso, né, como, por exemplo, a questão do Arraial do Belo Monte, né, a questão do Arraial de Canudos, que ainda representava ainda o atraso, representava ainda aquele ramo de um Brasil que precisava se modernizar. Na região nordeste também vai trazer, né, as nuances aí do cangaço. O cangaço, também conhecido como banditismo social, né, que vai ter na figura do Virgulino Lampião o seu principal expoente, que enfrentava as grandes forças da época, latifundiários, né, ora a serviço desses latifundiários, ora contra eles, mas eles eram a esperança da sociedade, né, de ter como que eu posso dizer, uma redistribuição de renda, já que eles atentavam aí contra essas figuras mais nobres, tá? Principalmente com muita violência, tortura, né, vários tipos de atrocidades que ocorriam naquela época. Embora, né, não é a população mais abastada, mas todos aqueles que impusessem alguma resistência ao movimento. Tá? Então, principalmente, o movimento que vai se articular na região Nordeste devido ao descaso político, ao descaso das políticas públicas, né, que pouco fez para sanar, né, as dificuldades enfrentadas pelos sertanejos nordestinos decorrente da falta de água. Tá? Então aí o Virgulino Lampião e seu bando, né, vai marcar uma grande fase desse período até início aí da década de 40, quando são encurtadas, né, estradas são abertas, a polícia se equipa melhor, né, e esses bandos acabam aí caindo no ostracismo, acabam sendo perseguidos, mortos, né, muitos presos também, né, e vão acabar saindo de cena. Né? Mas, ao mesmo tempo que eram vistos como bandidos pela polícia, né, muitas vezes pela população mais carente eram tidos aí como heróis. Né? Então, chamado banditismo social. Né? Então, o bando do Virgulino Ferreira, né, do Virgulino Lampião, que era um chamado Rei do Cangaço, vai marcar uma boa fase aí desse período. Né? Então, simbolizava ao mesmo tempo a resistência à opressão, né, atribuído aí também uma violência desmedida. Vocês querem ver um pouco desse cenário de uma forma mais leve? Assistam lá o Alto da Compadecida, tá? Com Selton Mello e Matheus Nastergaile. Tá? É uma paródia muito legal desse período, né? Da figura do cangaço na região nordestina. E é muito interessante, tem tanto o filme como a minissérie. Tá? Qualquer um dos dois que vocês verem. Eu ainda sou da época, né, do Alto da Compadecida, filmado pelos Trapalhões, né? Mas para você
sei tão recente assim, assistam essa versão com o Selton Mello e o Matheus Nastergaile. Aí as fotos, né, do Banco do Lampião, entre eles uma mulher chamada Maria Bonita, que era a esposa do Lampião, e esse fotógrafo era autorizado pelo bando a acompanhá-los, né? Aqui já é uma foto de quando eles foram pegos, né? Foram emboscados ali, foram todos decapitados, né? E aí está a figura de todos eles aí no final da década de 30, tá? E aí, né, a figura do banditismo social, né, como nós falamos anteriormente, e aí uma breve síntese, né, do governo de Venceslau Braz, que nós já falamos, né, o desenrolar da Primeira Guerra, a grande greve operária em São Paulo, né, o final da Guerra do Contestado, né, o movimento operário, que nós vimos que cresceu muito a partir de 1920, né, com as fábricas e com o número de operários, né, a ausência de leis trabalhistas, a exploração que eram submetidos esses operários durante a República Velha, né, e logo na sequência o governo de Delfim Moreira. Delfim Moreira vai governar entre 1918 e 1919. Ele vai governar, na verdade, como vice-presidente, né? Ele era vice-presidente na chapa do Rodrigues Alves, que acaba sofrendo de gripe espanhola e depois vem a falecer, tá? Embora o Delfim Moreira também vai ficar pouco tempo governando e logo vai ser sucedido pelo Epitácio Pessoa, tá? E é justamente no governo do Epitácio Pessoa que algumas manifestações culturais vão se intensificar no Brasil, principalmente a Semana de Arte Moderna, né? Uma tentativa de desvincular a arte brasileira de como uma mera reprodução da arte europeia, né? Então, de marcar também um certo desgaste dessa república oligárquica, e a gente vai ver isso a partir de agora, né? Principalmente com a Semana de Arte Moderna, que acontece em 1922, né? Já no iniciozinho do governo do Arthur Bernardes, mas que tem ali também no governo do Epitácio, né, o início dessa contestação. Tá? E o governo do Arthur Bernardes, né, vai ser uma indisposição cada vez maior, cada vez mais crescente com essa velha política, né, essa velha manipulação eleitoral, essa troca de favores, essa troca de lugar marcado, né, dentro da política nacional. Tanto é que vai eclodir nesse período, né, o chamado movimento tenentista que vai formar a chamada Coluna Prestes. Nós vamos ver que vai ser uma tentativa de jovens militares ingressos no Exército de tentar acabar com essa política oligárquica, né, da qual o Arthur Bernardes era um desses representantes. Tá? E aí, a Semana de Arte Moderna, como eu falei para vocês, né, para evidenciar aquilo que era tipicamente nacional, de desvincular, se desvencilhar da política, né, da cultura europeia que era reproduzida pelos artistas brasileiros, né? Então, Anita Malfatti, Monteiro Lobato, vários outros pensadores da época, né, vão acompanhar essa Semana de Arte Moderna, né, justamente vendo essa mudança aí, dentro do Brasil. E o movimento tenentista vai ser um movimento que vai começar dentro dos quartéis e que tinha por objetivo moralizar a política, afastar, derrubar esses grupos oligárquicos que se perpetuavam no poder ano após ano, eleição após eleição, né? Principalmente aí essa política do café com leite, né? Então queriam principalmente acabar com a corrupção, moralizar a política e instituir o voto secreto. O voto secreto seria a ferramenta essencial para acabar com essa manipulação eleitoral. Lembrando que até então o voto era aberto. Tá? Então, o cidadão ele votava abertamente e indicava o candidato que ele estava escolhendo. E aí era facilmente manipulado, condicionado o seu voto. Tá? Então, tendo o voto secreto, era uma das formas de minimizar esse curral eleitoral, esse voto de capricho que era muito comum nesse período. Tá? E aí os militares vão impor esses tenentes vão impor alguns movimentos, como também o levante, né, dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ali vai se formar também a Coluna Prestes, que vai ser liderada, né, pelo Luiz Carlos Prestes, que vai, de fato, rodar por um grande período, mais de 5.000 quilômetros, eles vão rodar dentro do território nacional, né? Aliás, mais de 20.000 quilômetros eles vão rodar dentro do território nacional, né? Tentando desarticular esses grupos oligárquicos
e tentando promover uma reforma política no Brasil, tentando eliminar esses vícios aí da República Velha. Vão ser perseguidos, tá, pelo governo até 1927. Muitos desses tenentes vão se refugiar, inclusive na Bolívia, e só vão voltar ao Brasil na década de 30, em 1930, com a ascensão do Vargas ao poder. E a gente vai entender um pouco disso, tá? Então a coluna Prestes aí é esse movimento liderado pelo Luiz Carlos Prestes, numa tentativa de desarticular essas oligarquias e principalmente tentar derrubar o Arthur Bernardes do governo, tá? Sucedendo o Arthur Bernardes, né, na velha prática da política do café com leite, vai assumir o Brasil o Washington Luiz, né? O Washington Luiz vai tentar fazer algumas políticas, principalmente uma política de valorização do café, tá? Lembrando que nesse período o Brasil vai sofrer uma desvalorização muito grande do café. Por quê? Porque qual que é o contexto internacional? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, período conhecido como Grande Depressão. Lembrando que os Estados Unidos surge como grande potência no final da Primeira Guerra Mundial. E aí, para reconstruir aquela Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial, ele vai financiar e vai produzir muito durante esse período, tá? Até 1929 ali. Só que em 1929, né, 1928, por aí, essas potências europeias começam a se reerguer. E os Estados Unidos passam a não ter para quem vender as suas mercadorias. Vai ser uma crise de superprodução. Sobrava mercadoria dentro dos Estados Unidos. E aí vai ser uma quebradeira geral, né? A Bolsa de Valores, várias empresas vão perder, né? Vão quebrar da noite para o dia, né? Vão perder as suas ações. E o reflexo é um reflexo no mundo todo, tá? Inclusive no Brasil, que o Brasil vai ter uma grave crise econômica também decorrente da quebra da Bolsa de Nova York, porque os Estados Unidos eram um dos principais compradores do açúcar brasileiro, do café brasileiro. E aí, deixando de tomar o nosso cafezinho, uma grave crise econômica se instaura no Brasil e que vai repercutir na política. Porque o Washington Luiz, que deveria indicar, tá, um político mineiro, um político representante da oligarquia mineira para governar o Brasil, na verdade ele vai indicar um outro paulista, tá, o Júlio Prestes. Não confundam com o Luiz Carlos Prestes, tá, o tenente. Então aqui o Washington Luiz indica o Júlio Prestes. E aí ele rompe com a política do café com leite. Aqui é a cisão, é a separação entre São Paulo e Minas no jogo político, né, para a sucessão presidencial no Brasil. Porque Minas, descontente por não ter tido seu candidato indicado, vai formar uma aliança chamada de Aliança Liberal. Vai fazer uma aliança com a oligarquia do Rio Grande do Sul e com as oligarquias da Paraíba. E vão lançar como candidatos, tá, para enfrentar o Júlio Prestes ali, o Getúlio Vargas, tá, representando o sul do Brasil, e o João Pessoa representando a Paraíba. Em meio a esse contexto de eleições, né, de fraudes eleitorais para lá, fraude para cá, né, o Júlio Prestes e São Paulo acabam sendo mais eficientes nas suas fraudes, nas suas corrupções, né, nas suas manipulações eleitorais, e acabam saindo vitoriosos nesse pleito, né, tá, né, nessa eleição. Fato que não vai deixar contente boa parte da população que apoiava essa aliança liberal, tá? E aí, nesse meio tempo, pessoal, o João Pessoa é assassinado, o vice do Vargas. E aí se faz toda uma propaganda ligando a morte do João Pessoa, que não morreu por motivos políticos, morreu por crime passional, lá na Paraíba, assuntos pessoais, tá? E eles vinculam a morte do João Pessoa justamente ao período eleitoral, como se fosse uma morte política, né, motivadas por assuntos políticos. E aí, motivada também pelo apoio das tropas, principalmente do Rio Grande do Sul, parte do exército que vai se mobilizar e também dos tenentes, né, as Forças Armadas vão montar uma junta militar e vão depor o Washington Luiz antes mesmo dele passar o bastão para o Júlio Prestes. Tá? Aí, por meio de um golpe, tá? Que vai ser chamado de Revolução de 30, nada mais é do que um golpe em 1930, aonde o presidente até então eleito é destituído do poder e vai assumir um presidente levado pelas Forças Armadas, que é o Getúlio Vargas, que vai marcar aí
mais emblemáticos da história do Brasil, conhecido como a Era Vargas. Tá? Então a Era Vargas vai ser justamente um período que vai marcar de 1930 até 1945, que é o primeiro governar. Mas isso aí é resenha para uma outra aula. Nós vamos encerrando por aqui. Conto com vocês, deixe seus comentários, né? Deixe o seu link na videoaula aí e espero vocês na próxima, pessoal. Um abraço!